Quem somos nós? Da onde viemos? Qual o nosso propósito aqui nessa terra? O que nós devemos fazer? Para onde nós vamos? Por que existe tanto mal no mundo? Porque Deus, que é um ser onisciente, sabe de tudo, sabe do que vai acontecer e onipotente, tem todo o poder, porque ele permitiu o mal do mundo. E porque ele não tira o mal do mundo. Essas perguntas que deram origem à filosofia, às psicologias, à teologia, e tudo isso temos a resposta nas Escrituras e através do Senhor Jesus Cristo. A resposta está no estudo sobre o reino de Deus. Ele engloba tudo. E isso é interessante, porque as Escrituras só falam só sobre um assunto, só sobre o reino. Porque o reino engloba toda a questão da Bíblia. Jesus, sabe quanto tipo de pregação ele teve? Só uma. Ele só falou o tempo todo sobre reino. E é o que ouvimos falar hoje em dia no nosso meio? Não. Você faz faculdade de teologia, se forma e às vezes não ouve falar nenhum texto sobre reino. E o que é que Jesus mandou a gente pregar? O evangelho da onde? Do reino. Eu vou dar uma prévia sobre isso aqui, mas isso aqui é só uma notificação que em breve eu gravarei uma série de vídeos com vários tipos de tema, mas será Reino 1. Outro tema, Reino 2. Vamos abordar coisas desde antes da fundação do mundo, entendeu? Vamos falar sobre esse assunto, quando Deus criou o mundo, por que o mal entrou no mundo, por que Deus permitiu, a questão de Satanás. Será que ele nasceu mal? Será que ele se rebelou contra Deus e se tornou um ser mau? E por que nós estamos passando por isso? E eu vou ler aqui Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, o reino está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Versículo 7. Para que se aumente, venha se expandir o seu governo, o seu reino, a sua liderança, a sua ideologia, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por causa também desse texto aqui, ó, versículo 7, os judeus não creram em Jesus, porque eles queriam que Jesus libertasse ele do poder dos romanos e viesse julgar as nações, dominar o mundo, e o seu reino viesse se expandir segundo o que está aqui. Mas ele não entendeu muitas coisas, por isso que ele não crê naquele servo humilde, entendeu? Que veio combater primeiro o império das trevas, entendeu? O maior problema é Satanás, que vem enganando as nações e o reino dos homens. É por isso que em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, se não me falha a memória, está escrito que Deus nos libertou do reino das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Mas quando Jesus voltar, isso aqui irá se concretizar e ele irá reinar conosco. Então, aqui a promessa de que vinha um menino, estava falando de Jesus, e que traria o governo de Deus, estava sobre os seus ombros. Isaías é considerado teologicamente o profeta messiânico, o maior profeta que falou sobre o Messias. E Davi falou sobre o Messias, todos os profetas falaram sobre Jesus, falavam sobre esse rei. As Escrituras mostram que o homem perdeu o reino aqui na terra, entendeu? E quem passou a governar foi o reino das trevas, Satanás. É por isso que em Lucas 4, na tentação de Jesus, Satanás mostra os reinos do mundo e fala: se você me adorar, eu te darei esses reinos, porque são meus, porque me deram, porque os homens deram a Satanás. E todos os profetas vieram profetizando, falando de Jesus e dizendo: vai vir um rei que vai restaurar esse reino dos homens, o reino perdido dos homens. Todos os profetas falaram isso. É por isso que em Lucas, no capítulo 24, diz a Bíblia
Versículo 27, que Jesus, começando por Moisés e passando por todos os profetas, e olha que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Jesus começando por Moisés, passando por todos os profetas mesmo, ele lhes expunha o que toda a Escritura constava a seu respeito. Tudo apontava para Jesus e dizia: vai vir um rei, o governo está sobre seus ombros, o reino dele vai expandir na terra, por mais que cresçam o reino dos homens, por mais que se propaguem as religiões falsas, as falsas ideologias, as falsas filosofias, mas o reino dele vai expandir, entendeu? E não terá fim. Então todos os profetas falaram. O último foi João Batista. Leia Mateus capítulo 3, versículo 2, revista corrigida RC de João Ferreira de Almeida. João Batista fala: arrependeu porque o reino do céu é chegado, porque Jesus já estava na terra. E aí Jesus foi batizado por João Batista. Mateus capítulo 4 teve a tentação de Jesus, e quando ele sai da tentação, diz as Escrituras em Mateus no capítulo 4, versículo de número 17, e Jesus começou a pregar e a dizer. Vemos ali a primeira pregação de Cristo. Sabe o que é que ele começou a pregar e dizer? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Estava nos ombros dele, ele tinha trazido. Arrependei-vos, metanoia, de onde vem a palavra metamorfose, mude a sua maneira de pensar. As políticas dos homens, as ideologias dos homens, as ideologias da política, dos filósofos, das religiões, ainda, por mais que tenha muita coisa relativa, algumas coisas boas, mas não é completa, não é perfeita. A minha está correta. O meu juízo, a minha justiça, a minha liderança é que é a correta. Mude a maneira de você pensar, se arrependa, vá de maneira contrária, entendeu? Porque eu que sou a luz do mundo, eu sou a gnose do mundo, o conhecimento dos homens, eu sou a luz que dá claridade, o que faz você enxergar realmente a verdade. Então se arrependa, mude a maneira de pensar. Então Jesus pregou só sobre uma coisa, só sobre reino. Olha em Mateus no capítulo 10, a partir do versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não temeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, tal. Ele mandou os discípulos pregar isso, que é chegado o reino dos céus. Entendeu? Se você olhar em Mateus no capítulo 13, versículo 30, Mateus capítulo número 13, você vê várias parábolas de Jesus sempre dizendo: o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. Observe, Mateus capítulo 13, versículo 33. Olha o que Jesus disse. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher, que a igreja, tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, que é a massa, até ficar tudo levedado. A igreja tem esse papel de levar o reino de Deus, entendeu? Esse fermento ao mundo, ao sistema. Ele não disse, ele não disse, vá ao planeta Terra e pregue o evangelho, não. Vá aos sistemas, o sistema da política, e pregue meu reino. Mostre que a política correta do meu reino, do meu governo, da minha ideologia, não da sua denominação, do seu partido, que venha beneficiar a sua instituição religiosa, não. Algo que venha beneficiar a todos os cidadãos, entendeu? O meu reino, entre no mundo dos esportes e mostre o princípio, pregue o evangelho do reino, mostre como é que pode praticar um esporte com justiça, com equidade, com honestidade, com verdade, sem essas mentiras. Vá no mundo da música e mostre que você pode passar uma música que fale de princípio do meu reino, que está em Gálatas 5:22, alegria, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Entre nos mundos, nos sistemas. O reino de Deus é semelhante à mulher que pegou o fermento, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou esse fermento, a ideologia do reino, e colocou na massa. Vai tomar tudo, o reino vai se expandir até ficar tudo levedado, tudo tomado. O reino sem fim. Versículo 34, 35. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia.
para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E no versículo de número 11, do capítulo 33, do capítulo 13 de Mateus, Jesus disse: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é concedido. E aí você pergunta, por que muita gente não entende a verdade simples do Evangelho, a verdade do reino? É porque só de corações puros que realmente querem Deus é dado conhecer os mistérios do reino. Mas os maus, o que querem usar Deus, barganhar com Deus, não, os maus vão ficar comprando vassoura ungida de R$1.000, vão ficar comprando pão, rosa, porque eles só querem isso, só querem a bênção, entendeu? Eles adoram o bezerro de ouro, que eles chamam de Jesus, não é bezerro de ouro. Eles querem o material, eles estão presos nisso, mas com o seu ventre, entendeu? Com seus benefícios, como diz Paulo em Filipenses no capítulo 3, se não me fala a memória, versículo 11, 12 ou 19 e 20, que ele fala que muitos no meio de nós, estão no meio de nós, mas são inimigos da cruz de Cristo. Eu digo até chorando, o Deus dele é o ventre, entendeu? Se preocupa com as coisas naturais que estão aqui. E hoje em dia, nos fins dos tempos, que é os nossos tempos, tá bem pior. Hoje em dia você vai em qualquer congregação aí, você passa, você vê muita gente ali, ó, só com a bênção, querendo dinheiro, ó. O evangelho da prosperidade. Sabe por que ele não enxerga a verdade? Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino, mas os maus, os que não querem Deus, mas querem o que Deus pode proporcionar, os maus não. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher, que a igreja colocou na massa. Em Marcos, quando ele morreu e ressuscitou, Marcos 16, versículo 15, se não me falha a memória, Jesus disse: ide ao mundo e pregai o evangelho. E que evangelho? O evangelho do reino. Olha o que ele diz em Mateus. Ele fala em Mateus, no capítulo de número 24, versículo 14. E esse evangelho, e será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de toda a nação, todas as nações. Então virá o fim. Sabe por que não houve o fim ainda? Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque a igreja, as pessoas, muitos líderes não estão pregando o evangelho do reino. Ele prega a notícia deles, entendeu? Ele prega uma doutrina que eu não posso nem chamar de evangelho, para crescer o império deles, para comprar canal de televisão, de rádio, mas não está sendo pregado em mais de 95% das congregações o evangelho do reino. Muita gente não sabe nem o que é reino, e outros não sabem nem o que é evangelho. Evangelho é uma palavra grega. Jesus diz: prega o evangelho. O que é pregar o evangelho? Dizer: Jesus te ama, ele tem um plano na sua vida. Deixe de fumar, de beber, de fazer isso. Jesus mandou ensinar esse princípio do reino, entendeu? O reino dos céus, olha, está dizendo reino dos céus. Nos céus é um reino, e o líder de lá, o dono, é um rei. Jesus Cristo é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Apocalipse 19, versículo 16, tem na sua coxa escrito isso. Então, o reino dos céus é um mundo político. E muita gente, não se envolva com política. Você entrar na política, entre nos mundos, nos sistemas, e prega o evangelho do reino. O reino tem que ser como fermento que a mulher, a igreja, coloque toda a massa, todos os sistemas, todos os mundos, os sistemas de coisas. Mundo é a totalidade das coisas que pertencem ao mesmo domínio. Mundo da política é tudo que é relacionado ao relativo à política. Mundo da música é tudo que é relacionado ao relativo à música. Mundo da cultura, tudo que é relacionado ao relativo à cultura. Mundo dos esportes, tudo que é relacionado ao relativo ao esporte. Entre nos mundos e pregue o evangelho. Entendeu? A antítese do mundo dos homens. Mostre a ele. Primeiro se converta, mude a sua... transforme, arrependa, mude a maneira de pensar, a maneira corrompida, se converta e depois prega o evangelho do reino. Então muitos não estão pregando o evangelho do reino. Isso que eu estou falando é sério. A única mensagem que Jesus pregou, a primeira e última, foi o evangelho do reino. Até quando morreu e ressuscitou, era reino. Sempre reino. As últimas instruções ele falava do reino. Em Apocalipse, reino. Os profetas do Velho Testamento falavam do reino. E muitos não sabem nem o que é isso. Muito menos não sabem nem o que é o evangelho. Jesus disse: vá ao mundo e prega o evangelho. O evangelho é a boa notícia. Qual a boa notícia? Que boa notícia é essa? Muitos não sabem o que é isso.
Então, o ser humano, eles buscam o reino, porque o reino de Deus é o reino perfeito. Deus permitiu esse reino aqui, a gente conhecer isso, apesar que nós vivemos numa república onde tem um presidente, não é mais reino, e por isso faz com que a gente também não compreenda as escrituras que falam de reino no tempo de Cristo. Gálatas 4:4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, onde o mundo era dominado por Roma, que era um reino, César era o rei. Eles entendiam mais a mensagem de Jesus quando ele disse, chegou o reino. Se Jesus chegar aqui e disser, chegou o reino, se arrependa, por que é reino? Qual o conceito de reino? Não sabem. Mas o mundo procura desfrutar do que está no reino de Deus. Todo mundo busca uma economia estável, todo mundo busca uma igualdade social, todo mundo busca ter alimentação, ter segurança, um líder, uma política boa, tudo isso está no reino. O ser humano busca o reino de Deus. Jesus disse em Lucas 16, 17, que foi pregado, a lei e os profetas duraram até João, mas desde agora vem sendo anunciado o evangelho do reino. E todos os homens se esforçam para entrar nele, mesmo que sem saber, eles se esforçam para entrar nesse reino, porque eles querem desfrutar de felicidade, querem uma economia estável, querem ter uma provisão, todo mundo busca isso. Só que muitos buscam, a maioria das pessoas buscam meios errados, entendeu? E não sabe que isso está no reino de Deus, entendeu? Aqui é a constituição desse reino que a gente tem que meditar de dia e de noite. Entendeu? Eles não sabem disso. E as próprias religiões cristãs também não sabem disso. É por isso que Jesus fala sobre os pagãos que são cristãos, são religiosos, que vivem contra a verdade do Evangelho. E ele diz em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 24, que não podemos servir a dois senhores, porque iremos amar um e odiar o outro, iremos pagar devotos a um, devotar, adorar, cultuar e aborrecer o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, as riquezas que aqui muitos cristãos aí estão servindo, entendeu? Ao bezerro de ouro. E ele continua no versículo 25 dizendo que não andeis ansioso pela vossa vida, quanto quer ver de comer ou beber, porque isso aí é um dos principais do ser humano. Comer ou beber, eu tenho que juntar dinheiro para ficar bem, porque eu posso ter um problema. Ninguém quer perder esse controle o pessoal quer ter sua provisão, quer ter tudo, não, o dinheiro guardado. Esse é o foco, é por isso que muitos se corrompem. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por essa cobiça, essa busca exacerbada faz com que os homens se atormentem com muitas dores. E Paulo fala de religiosos. 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 9. Mas foge dessas coisas, porque Deus sabe que a gente precisa delas. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus fala, não andeis ansioso. Não é que você não vai buscar, não é que você não vai trabalhar, que você não vai considerar, mas sua prioridade está no reino. Não deixe isso tomar sua ansiedade, seu pensamento. Não andeis ansioso. E quem mais tem dinheiro é quem mais é ansioso ainda e tem medo de perder. É pior do que o pobre. Você viu o pobre se matar, se suicidando? É difícil. É só rico que estão dando um tiro na cabeça, se jogando de prédio. Não andeis ansioso pela vossa vida, quanto quer haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto quer haver de vestir. Não vale, a vossa vida não vale mais do que o alimento, e o vosso corpo não é mais valioso do que as vestes? Observe as aves dos céus. Elas não plantam, nem colhem, e nem ajuntam em celeiro, como aquele cara da parábola que disse que eu vou juntar nos celeiros e tal, vou ficar farto. E Jesus disse, amanhã te pedirá sua alma ao rei. Eu quero ver o que você vai falar. Elas nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai que está no céu sustenta todas elas. Não vale vós muito mais do que as aves dos céus? Observem os lírios do campo como crescem. Eles não trabalham nem fiam. E em verdade eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória, sua riqueza, seu poder, sua majestade, nem Salomão se vestiu como qualquer lírio desse. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá mais a vocês, ó homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os pagãos é quem procuram todas essas coisas, e o vosso Pai que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça. Quanto cristão enrolado, vá, chega nessas igrejas e fala que está emprestando dinheiro. Empreste dinheiro à galera e vê se quantos vão te pagar. A maioria é injusto.
Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse também é o segredo para que você esteja bem em todas essas coisas, entendeu? Porque a bênção do Senhor, ela sim é que enriquece e ela não acrescenta dores nem depressão. Então, a prioridade é buscar o reino, é conhecer o significado disso. E o ser humano busca isso, é pregar isso. Quando você prega o reino, quando você fala sobre esse reino que tem a economia equilibrada, que não tem fome, que não tem doença, o reino de Deus, não dos homens. Somos num corpo caído, com o veneno da serpente aqui. Mas você fala de um reino desse, é isso que a alma anseia, é isso que as religiões procuram e perguntam: por que tem pecado? Por que o mundo está tanta maldade? O reino tem explicação para isso. Eu vou em breve estar, Deus me dando saúde, vou estar gravando vários vídeos sobre vários assuntos, sobre as coisas dos princípios do mundo, sempre com as palavras de Cristo, das Escrituras, sobre o reino. Vai ser um estudo maravilhoso e você vai entender seu propósito, o que é que seu propósito está aqui na Terra, por que estamos vivendo esse mundo, o que Deus quer de mim e de você. Vamos entender isso e vamos procurar aprender e pregar o reino. É isso que ele mandou. Mateus 24, versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, para todas as nações, para testemunho, não para conversão, mas para testemunho. Então virá o fim. E a gente compreendendo esse reino, Deus vai nos dar poder para que a gente venha governar nações, e nós vamos entender o reino de Deus, que lá existe a política, no reino de Deus existe a economia. Tudo que vemos aqui de maneira errada, de maneira injusta, Deus vai vir e vai alinhar, trazer a retidão, a justiça de Deus, e vai reinar, e seu reino vai tomar tudo. Então virá o fim, e esse é o mandamento da igreja, que pega esse reino, esse fermento e joga nas massas, se infiltra em todos os sistemas dos homens, entendeu? No outro dia o cara disse: não, nenhum cristão pode cantar música secular, não, toda música tem que ser gospel, Jesus, Senhor Deus. E eu falei para ele: imagine se todo cristão profissional de música largasse a música secular do nosso cotidiano, que fala de política, que fala de amor, que fala de relacionamento, que fala de tudo. Não estou falando da música profana, do mundo pecaminoso, mas a música secular, que fala do nosso cotidiano. Imagine se todos eles parassem de compor isso, de tocar isso, e ficassem só nas congregações e só em evento gospel, falando só de Deus. Toda música secular seria totalmente dominada por Satanás. E aí você ia ver se propagar essas letras que vemos mais no gênero funk, entendeu? Esses tipos de músicas de prostituição do reino das trevas, que vem fazendo com que isso vá se tomando como Sodoma e Gomorra, esse cumprido que Jesus disse que viria como nos tempos de Noé. Então a igreja tem essa incumbência de pegar esse fermento, a mensagem do reino, e tá colocando nos mundos, nos sistemas, na massa, para que vá tomando tudo até chegar ao fim. Então isso é sério. Você vê qual líder focando sobre reino, trazendo o conceito de reino, mostrando as parábolas, e temos várias em Mateus capítulo 13 sobre reino, que significa aquilo que Jesus quis passar para a gente, entendeu? Ele quer dar a conhecer a gente, aos seus fiéis, aos simples e puros de coração, os mistérios do reino. A gente sabe sobre isso? Ou a gente está mais focado nas bênçãos do Velho Testamento? Deuteronômio 28, as bênçãos vai te seguir. Então vamos aprender, mudança de mente, metanoia, metamorfose, transformar a nossa ideologia, se tiver errada, da religião errada, entender o conceito de reino e realmente pregar o evangelho do reino de Deus. Aí sim muitos vão aceitar e entender essa mensagem, porque é isso que o ser humano busca. Só isso consegue suprir o vazio do ser humano, da alma do ser humano. Só isso consegue dizer: o que você busca tá em isso aqui, ó, no reino de Deus. É isso que você busca toda a vida. A gente vai dar continuidade nessa série de estudos aí sobre o reino. Fique na paz, que o reino de Deus possa tomar os nossos corações, hoje e eternamente. Deus abençoe a todos.